Bom, vamos lá, continuando, hein? Página 195. Yes. Agora sim que meu nome tá arrumado. Eu vou errar todas. Oxi. Não tá aparecendo. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Você tá aparecendo? Dani, tá ouvindo? Sim. Tá bom. Então vamos lá, gente. A questão 8. Complete a frase a seguir. Então, nós vamos completar com produção, idade medieval, Europa e comercializado. Luan, as feiras começaram a ocorrer no período da? Produção. Não. Dani, o que você colocou? Idade medieval. Isso. Acertei. Também. Rafa, Oi. as feiras começaram a ocorrer no período da idade medieval na? Europa. Acertei. Quantas vezes, professora, a letra de Europa? Davi? Sim. Mãe. Os Sim. domínios eram responsáveis pela? Produção. Acertei. Gabriela? Seu excedente, ou seja, aquilo que excedia as necessidades de seus habitantes era? Comercializado. Acertei. Coloquem o certo. Oxi, Oi, Lê. professora, minha mãe tá mandando um novo. Cara, minha internet caiu. Essa hora. Tá bom, arruma aí, ó. O Eu já que tá em coloquei o certinho vermelho de é que você verde. tem que completar aí, se você colocou. Eu Tá bom, Davi? completei todos iguais. Tá Os bom. números tá tudo certo. Posso mudar aqui? Pode. Dani? Pode. Lê, posso? Pode. Questão 9. Os produtos comercializados pelas cidades italianas tinham origem. Vitória? Na Europa, no mar Mediterrâneo, no Oriente, na África ou no Brasil? No Oriente? No Oriente. Não, Não vai. Questão 10, presta atenção. Essa aqui é pessoal, vocês vão ter que responder e enviar para o meu e-mail. Tá, ó. Pode te colocar certinho. Aqui. Eu não sei mandar por e-mail. Eu quero. Depois a gente conversa e eu te explico, tá bom? Eu quero. Então, ó, presta atenção. A questão 10, vocês têm que me mandar por e-mail. Eu fiz, professora. Tá? Porque a questão... Professora. Oi. Professora, posso colocar o certinho de verde na 10? Por Pode. favor. Na 10 não, Davi, porque eu não corrigi. Fala, Vitória. A minha mãe, ela acabou de mandar faz um minuto. Tá bom. Professora, Ó, então vocês vão me mandar a questão 10. Davi, não coloca tá certo bom, já na vou sair 10. pra colocar. Presta atenção, Davi. Ellen. Oi. Oi, Ellen. É a mãe da Vitória. Oi, Eu já Val. tinha enviado as lições da Vitória antes de corrigir. Então, você elimina essa daí que ela vai enviar só o número 10, então. Tá bom.
Tá. Tá? Então, todo mundo tem que enviar a questão 10 para mim, certo? Tá. Vai acabar a aula, depois vai para o professor Leandro? Página 196. Tá difícil. É pra fazer? Não entendi. Pro, quando vai ser as provas? Não sabemos. Não. Quando voltar as aulas. Ô, Pro, Ai, não. Sai fora. Deixaram. Não pra você. ô, Pro. Hoje é dia 28? 28. No dia 28 do quê? Professora, Oi? De maio? Hoje é dia não tem 28? a Bela? Ela já tá tendo prova. Online. Eu vou começar a passar a prova online para vocês, então. Não. Ah, Não, eu prefiro na escola. Ó. Na escola. Pessoal, presta atenção agora. Nós vamos ler esses textos. Vocês têm que prestar bastante atenção para a gente responder as perguntas rapidinho, ok? ok. Então, todo mundo em silêncio. Fecha o áudio de vocês aí. Vou desativar meu som. Isso, só abre quando eu Ativei. falar. Atividade 17 e 18. O comércio marítimo. O comércio do mar Mediterrâneo e o norte da Europa, como você estudou, tornou-se intenso durante a Idade Medieval. Mas quando será que ele começou a se expandir? Então, vamos lá. Primeiro, a expansão marítima. Os italianos dominavam o comércio com o Oriente pelo mar Mediterrâneo. Assim, o valor das mercadorias era determinado pelas cidades italianas. Outros povos europeus, como os portugueses, passaram a buscar outras rotas para o comércio. Queriam chegar a denominadas Índias para conseguir mercadoria a preço mais baixo. Índias era o nome dado a regiões do Oriente, como a Índia, a China e o Japão, que produziam e comercializavam artigos de luxo, por exemplo, as sedas e os perfumes, e especiarias como a pimenta, o cravo, canela, mostarda, noz mascada. São coisas que a gente pode comer, tá? Então, eles foram para lá para poder comprar as coisas mais baratas, para gastar menos. Página 197. Navegações portuguesas. Os portugueses foram pioneiros na aventura em busca das Índias. Isso aconteceu por vários motivos. Portugal tem uma localização privilegiada da Península Ibérica, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Além disso, eles conseguiram desenvolver técnicas de navegação, como a construção de caravelas, que eram embarcações, tá? E a utilização da bússola, que hoje a gente utiliza o GPS, mas antigamente era essa bússola que servia para guiar eles. O plano português era viajar pelo Oceano Atlântico e tornar o sul da África até alcançar as Índias. Essa rota portuguesa ficou conhecido como périplo africano. O Porto de Lisboa foi o ponto de partida das embarcações que partiam rumo ao Oriente. Então, eles saíram, né, lá de Lisboa e iam para o Oriente. Então, ele utilizava essa bússola para fazer isso, para eles poderem se localizar no mar. Um dos navegadores que saíram em busca do caminho para as Índias foi Bartolomeu Dias, que chegou ao sul da África em 1488. Como nessa região o mar era muito agitado, batizou-a de Cabo das Tormentas. Posteriormente, o rei de Portugal rebatizou-o como Cabo de Boa Esperança. Tá? Então, primeiro,
era conhecido como o Cabo das Tormentas e depois o rei de Portugal mudou o nome. Tá? Então passou a ser Cabo da Boa Esperança. Aí embaixo, nessa imagem, tem a representação da chegada de Vasco da Gama a Calicut, na Índia. Tá? Então foi como ele chegou nessa cidade aí. E aqui nós temos um mapa, que são as principais viagens marítimas portuguesas. Tá? Então ele tem os risquinhos aqui, ó, que direciona aonde cada um foi, tá? Para os lugares que eles foram. Lá na página 198. Em 1498, Vasco da Gama seguiu o caminho percorrido por Bartolomeu Dias. Tá? Então ele fez o mesmo caminho e dobrou o Cabo da Boa Esperança, chegando até o Oriente. Após ter atingido as Índias, os portugueses continuaram explorando o Oriente, chegando à China e ao Japão, onde introduziram alguns costumes ocidentais. Então, eles levaram alguns costumes que eles tinham lá nas terras deles. A chegada ao Brasil da frota de Pedro Álvares Cabral ocorreu em função do desenvolvimento das navegações portuguesas. Tá? Então tá aí, ó, tem lá o Brasil, procura aí no mapa, ó, Brasil aqui, e ele segue Portugal. Então ele saiu de Portugal e veio aqui para o Brasil, certo? Foi o trajeto que eles percorreram. Portugueses no Brasil. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal na época em que a coroa portuguesa tinha o objetivo de chegar às Índias, em busca das mercadorias que você já estudou. Desejava também chegar ao continente americano para buscar outras riquezas como minerais. Então, eles queriam conseguir tudo que eles pudessem conseguir aqui no Brasil. Por isso, no ano de 1500, os portugueses desembarcaram no litoral do futuro Brasil, até então habitado por povos originários da Nova Terra. Esse encontro foi muito marcante para os europeus e indígenas, pois gerou várias consequências. Então, quando o pessoal da Europa chegou aqui, nós só tínhamos os índios habitando nas nossas terras. Página 199. Uma delas foi a extração de pau-brasil, árvore que existia em grande quantidade no litoral brasileiro. O pau-brasil era conhecido pelos indígenas como ibiratinga, que em tupi significa madeira vermelha, pois dela era extraída uma tinta vermelha, cor considerada nobre naquela época, utilizada no tingimento de tecidos. Os indígenas passaram a extrair o pau-brasil da Mata Atlântica, cortavam as árvores e depois levavam os troncos para o litoral, onde eram depositados nas feitorias. As feitorias eram locais da costa brasileira onde o pau-brasil era armazenado, esperando a chegada das caravelas que levavam a madeira para ser vendida na Europa. Então, eles pegaram esses pau-brasil, colocavam lá na caravelas, né, nos barcos, para eles poderem vender lá na Europa. Tá? Então, isso gerou uma grande confusão entre os europeus e os indígenas. E aqui embaixo, que está aí no livro de vocês também, tem um mapa antigo, mostrando os indígenas no corte do pau-brasil e animais silvestres. Tá? Então, está mostrando aqui como que eles cortavam as árvores, né, que eles foram obrigados pelos europeus a cortar. Então, desenvolveu-se nessa época um tipo muito tradicional de comércio, baseado na troca de mercadoria, o chamado escambo, que era a troca de produtos, como pau-brasil, farinha de mandioca, animais silvestres, entre outros, por objetos de pequenos valores, trazidos pelos europeus e dados aos indígenas, como galinha, pentes, espelhos, facas, entre outros. Então, os europeus trouxeram esses objetos, esses animais, para trocar pelas coisas do Brasil, tá? Que antigamente era assim, então a gente trocava as coisas.
Então, se você plantava, por exemplo, o feijão e eu plantava o arroz, a gente trocava um com o outro, tá? Não existia o dinheiro. Então, era tudo base de troca. Certo? Tinha uma pessoa que criava uma coisa, por exemplo, eu vou criar a vaca e você vai criar a galinha. Então, a gente trocava o leite com o ovo. Tá? Aí, depois que surgiu o dinheiro para ficar mais fácil, para a gente poder comprar as coisas. Além das trocas feitas entre indígenas e portugueses, os indígenas foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e a catapora, o que causou a morte de parte da população. Então, os europeus trouxeram essas doenças junto com eles, tá? Mesmo sem saber, e acabaram afetando e matando os indígenas. Página 200. Também é importante lembrar que cada povo tinha uma cultura. Portanto, enquanto os indígenas tinham o costume de realizar atividade para a sua sobrevivência, como, por exemplo, a caça e a pesca, os portugueses tinham a intenção de vender as mercadorias que as terras brasileiras ofereciam. A partir do momento em que os interesses se mostravam diferentes, houve um choque de cultura e conflitos. Os indígenas, que aceitavam o domínio dos europeus, aprendiam seus costumes. Eram vistos por eles como bons, enquanto os que resistiam eram vistos como bravos e selvagens. Então, tinha alguns indígenas que aceitavam normalmente o que os europeus falavam. Então, eles eram considerados bons. Só que tinha índio que não gostava. Falavam, não vou fazer isso, não quero. E aí eles eram considerados pessoas bravas. Então, os europeus não gostavam desses índios que iam contra eles. Tá? E aí embaixo tem uma curiosidade. Historiadores acreditam que quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, a população indígena era formada por milhões de pessoas. Atualmente, há cerca de 818 mil indígenas, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE de 2010. Tá? Então, essa notícia ela foi tirada no ano de 2010. Então, hoje, pode ser que existe mais, ou pode ser que exista menos, porque morreu muita gente. E aí, essa imagem é os membros do povo Pareci, dançando durante o Festival Nacional de Cultura Indígena e Esporte Indígena, no município de Bertioga, estado de São Paulo, em 2015. E aí embaixo, agora nós vamos falar sobre as navegações chinesas. Então, a gente estava falando sobre os europeus, agora a gente vai falar sobre o povo da China. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, habilita o áudio aí, fala. Rafa? Não. Gabi? Não. Lê? Luan? Marcos? Não. Davi? Não. Vitória? Vitória? Dani, tem alguma dúvida? Não. Vitória, tá me ouvindo? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Então, vocês entenderam aqui que eles trabalhavam à base de troca, né? Eles trocavam uma mercadoria da Europa pela mercadoria aqui do Brasil. Só que os índios aqui do Brasil sempre saíam no prejuízo, tá? Então, vamos lá, continuando. Navegações chinesas. Enquanto os portugueses se aventuraram no Oceano Atlântico, os chineses empreendiam viagens no Oceano Índico. Nesse período, o imperador Yongle pertence à chamada dinastia Ming, 1368 a 1644.
Então, ele organizou as expedições navais para ampliar sua influência marítima e comercial na região onde tiveram grande influência por cerca de 300 anos. Isso foi possível pelo desenvolvimento marítimo. Os chineses usavam embarcações denominadas juncos, tá? Que era como se fossem os barcos também que eles usavam para navegar. Página 201. Na época, o imperador chinês Zheng Yi, como almirante para liderar expedições na região, entre os destinos onde a frota chinesa, conhecida como Frota do Tesouro, desembarcou, estão a Malásia, Sri Lanka e a Índia. As expedições foram importantes para que trocas comerciais acontecessem no sudeste da Ásia neste período. Tá? Então, eles trabalhavam também à base de troca, igual os europeus e os portugueses. Aí embaixo, na imagem A, tem uma pintura representando o almirante Zheng Yi e sua frota de navios mercantes no século XV. E na B, representação de junco, era o barco que eles utilizavam, que é a embarcação chinesa usada pela frota liderada por Zheng Yi. Tá? Então, esse aqui era o barco que eles utilizavam para fazer as navegações dele, fazer a travessia deles no mar. Mais uma curiosidade aqui, gente. Quem chegou primeiro à costa oriental africana? Recentemente, alguns pesquisadores passaram a defender a teoria de que o navegador chinês teria chegado à costa africana antes do Vasco da Gama. Zheng teria sido responsável por uma expedição naval rumo à África Oriental, quase 100 anos antes da chegada do navegador português. Então, aqui ele está falando que o Zheng chegou antes de Vasco da Gama. Navegações espanholas. Enquanto Portugal navegava pelo Atlântico, contornando a África na rota do periplo africano, em busca das especiarias orientais, a Espanha entrou na disputa marítima e passou a explorar o Oceano Atlântico, também atraída pela possibilidade de comércio com o Oriente. A expansão marítima espanhola começou assim com a viagem de Cristóvão Colombo, navegante italiano que queria chegar às Índias pelo Ocidente, por acreditar que a Terra era esférica. Página 202. Cristóvão Colombo conseguiu a ajuda dos reis da Espanha, Fernando e Isabel, e no dia 3 de agosto de 1492, ele saiu do porto de Palos, na Espanha, com 3 embarcações, a Santa Maria, a Pinta e Ninan. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Colombo desembarcou nas Antilhas, na ilha Guanaíni, hoje chamada São Salvador, na América Central. Então, ele saiu lá da Espanha no dia 3 de agosto e chegou ao destino dele no dia 12 de outubro. Então, ele ficou navegando no mar por todo esse tempo. Aí embaixo, presta bem atenção nessa tela. Essa tela é de Andrés Garcia Ibáñez, de 1858. Com a representação idealizada de Cristóvão Colombo, sendo recebido pelos reis católicos da Espanha, em março de 1493, na cidade de Barcelona. Então, ele fez essa imagem aí para reproduzir mais ou menos como foi a chegada de Cristóvão Colombo. E aí embaixo mais uma curiosidade. Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era esférica, em razão da forma da sombra de nosso planeta na Lua. Observe que a mancha escura das fases da Lua, principalmente na minguante e crescente, apresentava formas arredondadas.
Tá? Então, vocês lembram que nós estudamos as luas e tem vez que ela tá cheia, que ela tá toda clara, e tem vez que ela tem só metade clara e a outra parte escura. Tá? Então, foi com base nisso que ele falou que a Terra era esférica. Ativa o som de vocês aí agora. Oi. Sim. Ativa de novo, Lê. Então, vocês conseguiram ver as diferenças? Sim. Tinha as diferenças, né, no trajeto que eles caminhavam, porém, eles faziam a mesma troca. Eles trocavam mercadoria de um país com outro. Tá? Então, eles traziam mercadoria do lugar que eles estavam, aqui para o Brasil, para fazer as trocas. Certo? Agora, vamos lá na página 203, responder as questões. Ai, minha perna. Com base no que foi estudado, relacione a expansão marítima portuguesa com o encontro entre portugueses e indígenas no território que viria a ser a brasileira. Ser o Brasil, né? Rafa, o que os portugueses tinham como objetivo? Eles queriam chegar aonde? Eles queriam saber, eles queriam chegar na Aonde que eles queriam chegar? nas terras Nas terras? Não entendi. indígenas. Tá, então as expedições portuguesas tinham como objetivo chegar às Índias Orientais, tá? Acho nunca tem fim. Então, as expedições portuguesas tinham como objetivo chegar às Índias Orientais. Mas, após a conquista espanhola da América, Portugal buscou tomar posse de terras no continente americano. O que ele tá fazendo? Eu tô tirando foto.
Copiou, Marcos? Sim. Eu vou tirar meu som, porque senão o áudio fica bugado. Quando eu for falar alguma coisa, eu desativo. Tá bom. Terminou, Lê? Não. Pronto. Vai pensando na 2 aí. Lê. Nossa, que negócio difícil. Você tem que explicar quais são os motivos que levaram Portugal a ser pioneiro na expansão marítima europeia. E a Vitória vai pensando a 3. E eu? Eu acabei de copiar. Você espera um pouquinho. Vamos terminar a página 203 aqui. Vai pensando também, Davi, na 3. Você e a Vitória. O que escrava no continente na China enquanto os cruzeiros iniciavam suas navegações como as Olha, isso é difícil. Vai pensando. Facinho. Não é, não. É. Ô, Pro, eu preferia ficar com a 2, que eu sei a resposta. É uma fácil. Então fica. Você sabe a resposta, Vitória? Então a Letícia fica com a 3. Vai ler. Fala a resposta, Vitória, devagar. Para Hum. fazer mercadorias Tá lá no texto que nós acabamos de ler, ó. Eu lembro, só que eu não lembro muito bem. Minha vergonha, presta atenção. Questões mais. Posso mudar aqui, gente? Pode. Dani? Não. Onde falar isso? Você tá onde, Dani? Americano. Professora, Oi. se tiver lição de casa, você manda as fotos para mim para eu copiar no caderno, tá? Vou pensar no seu caso. Pode mudar. Então, ó. Rafa, você sabe a 2? Alguém sabe, hein? Isso. Calma aí. Vocês prestaram bastante atenção no que eu li, né? Sim. Para ter riquezas, Para o quê? eles querem fazer as mercadorias para vender em outros lugares para ter mais dinheiro? Não. É, para ter mais. Não. Levar os portugueses, Portugal, a ser Então, ó. pioneiro na expansão marítima. O uso de técnicas
que eles criaram as caravelas e utilizavam o uso das bússolas. O uso da... Essa é a 2? Isso. Então, ele foi pioneiro na expansão marítima devido ao uso das técnicas de navegações, como as caravelas e o uso das bússolas. E aí, Lê, já pensou na 3? Não. Tá difícil, hein, Lê? Eu não entendi. E você, Taqueda, já pensou? Não, Também não? não, porque eu não sei de nada. A 3. O que estava acontecendo na China enquanto os portugueses iniciavam suas navegações rumo às Índias? Nós temos aqui, ó. Isso aqui é na 3, tá, pessoal? Ó. Ai. Professora, É. você esqueceu de fechar ali, professora. Que isso? Terminaram? Não. Vamos que o tempo tá acabando. Não, tchau. Pronto. Terminei. Só falta os pés. Confere. Pronto. Vamos lá, gente. 1 minuto. Terminei. Pronto. Todo mundo terminou? Não, Sim. não, tchau. Vai que vai acabar o tempo, Davi. Ok, no jobs. Pessoal, ó, vamos sair e entrar de novo rapidinho, só para me dar uns recadinhos, tá? Tá.